Não são as suas condições, mas são as suas decisões que decidem o seu destino. Com certeza você já ouviu essa frase célebre, não é verdade? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os critérios que você utiliza para tomar as decisões que vão decidir o seu destino? Eu acredito de verdade que todos nós almejamos uma vida com mais propósito, mais sentido, mais realização e mais sucesso. Mas para que a gente possa promover esse bem-estar na nossa vida, a gente precisa entender que as decisões que a gente toma hoje vão refletir nos resultados do nosso futuro. Por isso é tão importante nós compreendermos quais são os elementos que constituem uma vida chamada de vida de bem-estar. Muito se fala dessa palavra e muitas das vezes a gente entende até que é uma palavra subjetiva. Às vezes você pode pensar que bem-estar para você é algo diferente que é para mim, ou para um amigo, ou para um familiar. Mas bem, tecnicamente e cientificamente, o conceito de bem-estar ele é único. E existem 5 elementos que formam essa palavra. Hoje eu quero te explicar que se você entender bem quais são esses 5 elementos, e mais do que isso, transformar esses elementos em critérios para você tomar suas decisões, ou na vida pessoal ou na vida profissional, você com certeza vai expandir a chance de viver esse estilo de vida. E mais do que isso, quando a gente consegue definir esses critérios com clareza, a gente se sente mais seguro e mais autoconfiante para decidir um caminho profissional, um negócio que você queira abrir, ou uma carreira pública a seguir, e mais do que isso, aspectos ligados à nossa vida pessoal também. Sim, até para você escolher um relacionamento ou como você vai trabalhar a sua espiritualidade, todas essas decisões são importantes a gente ter critérios, porque uma vez que você não tem bem definido, qualquer resultado e qualquer destino pode ser traçado na sua vida. Então vamos lá, eu quero te falar agora então dos 5 elementos que constituem uma vida de bem-estar, ou a palavra bem-estar em si. O primeiro elemento que constitui o bem-estar são as emoções positivas. Elas são praticamente um fio condutor do bem-estar. O que eu quero dizer com isso? Que elas são determinantes para que a gente possa viver situações, circunstâncias de alegria e prazer. Qualquer pessoa, para se sentir em um estado de espírito positivo, precisa cultivar emoções que as conduzam a ter momentos de alegria e de prazer. E não é simples viver as emoções positivas todos os dias das nossas vidas, mas os estudos científicos que conseguiram comprovar que as pessoas que conseguem aderir a esse estilo de vida conseguem cultivar sim emoções positivas. E essas emoções de alegria e de prazer, existem vários elementos que interferem também nessa construção. Desde você saber e praticar a gratidão, ou mesmo se relacionar com pessoas que te conectam a esses níveis de alegria e prazer. Portanto, as emoções positivas são um critério muito importante para você utilizar. Pensa bem, quando você escolher sobre um caminho profissional ou sobre uma pessoa que você quer montar uma sociedade ou mesmo se relacionar, analise bem essa situação. A partir dessa experiência que você está escolhendo seguir na sua jornada pessoal ou profissional, você acredita que você vai ter condições de diariamente ou recorrentemente cultivar as emoções positivas? Caso a resposta seja não, essa escolha não é uma escolha apropriada para você encontrar uma vida com mais sentido e mais significado. O segundo elemento que compõe uma vida de bem-estar é o engajamento. O engajamento ele tem a ver com o estado que a gente está ocupado de alguma tarefa e nem percebe o tempo passar. Sabe quando você se dedica a uma atividade, pode ser profissional ou não, e você não consegue medir o que está acontecendo ao seu redor? Você entra num estado que nós chamamos de estado de flow, de maneira que você sente um prazer, uma alegria, um comprometimento tão grande que você consegue se engajar na totalidade. Sim, esse é o engajamento. As pessoas que conseguem alcançar os maiores níveis de bem-estar normalmente têm um elevado nível de engajamento. Portanto, quando você escolhe uma atividade profissional, um caminho para seguir, é muito importante antes da decisão você se perguntar se aquela ocupação vai permitir você se engajar na totalidade. E é claro, nós temos muito mais facilidades de engajar em trabalhos e em negócios onde a gente se realize do que em negócios que a gente esteja ali simplesmente por uma obrigação, por exemplo, de pagar contas. Você pode até escolher um caminho profissional motivado por uma questão de ordem financeira, mas é importante você entender que o seu nível de engajamento baixo vai te trazer um retorno financeiro talvez pontualmente desejado, mas não necessariamente vai elevar o seu nível de bem-estar.
Portanto, o nível e o critério do engajamento deve ser uma premissa nas suas escolhas e mais do que isso, você tem que observar aquilo que te traz prazer, aquilo que gera emoções positivas, porque associado ao engajamento, você vai conseguir construir uma vida mais realizadora e mais do que isso, significativa para você e para aquelas pessoas que você se relaciona. O terceiro elemento do bem-estar são os relacionamentos positivos. Você já observou que os principais momentos que a gente constrói, mais significativos e marcantes das nossas vidas, sempre tiveram pessoas que participaram desses momentos? Quer seja positivamente ou negativamente. Os seus bons momentos você vai conseguir agora recapitular as pessoas que estavam próximas de você. Talvez esses bons momentos estão ligados ao seu casamento, ou um dia que você adquiriu um bem material, ou mesmo um evento muito importante, aquela ligação de uma oferta de emprego, ou mesmo de um negócio que você fechou uma parceria. Nos momentos ruins, você também vai conseguir recapitular agora as pessoas que estavam participando daquela situação e que de uma certa forma até interferiram para que isso acontecesse. Pois bem, para que a gente possa alcançar maiores níveis de bem-estar, os relacionamentos que a gente vai construir são determinantes. O que eu quero dizer para você que hoje, por exemplo, não está realizado ou que se sente frustrado na sua carreira profissional? Observe bem o ambiente que você está trabalhando atualmente e observe também as pessoas que estão ao seu redor. Possivelmente essas pessoas que estão ao seu redor não permitem ou não te ajudam a cultivar emoções positivas. Talvez elas te puxam mais para trás, talvez elas não te encorajem tanto, talvez elas sejam pessoas que recorrentemente estão te cobrando ou fazendo algum nível de pressão. E às vezes, mais do que isso, essas pessoas não se conectam com a sua identidade ou com os seus valores pessoais. Portanto, nós somos sim a média das 5 pessoas com as quais a gente mais se relaciona. Quer seja pela internet, onde você tem os seus seguidores, ou quer seja encontros pessoais na sua vida profissional ou na sua vida familiar, social, enfim. As pessoas que você cultiva e constrói relacionamentos vão determinar o seu nível de construção de bem-estar. É por isso que antes de você decidir uma carreira ou mesmo alguma outra decisão ligada à vida pessoal, é importante você avaliar as pessoas que estão envolvidas e engajadas nas suas decisões. Não porque elas tenham que ditar alguma regra ou mesmo interferir na sua decisão. Mas é claro, nós somos seres relacionais, então em qualquer ambiente que nós estivermos conectados, existirão pessoas ao nosso redor. E as pessoas que estarão ao seu redor, no seu trabalho, na sua família ou na sua vida social, vão determinar o quanto você vai se sentir emocionalmente positivo e mais do que isso, também vão interferir no seu nível de engajamento. As pessoas que te motivam, que te estimulam e que mais do que isso, são atalhos e ajuda, apoio na sua jornada, com certeza vão agregar muito mais valor à sua vida. Portanto, decida cultivar esses relacionamentos positivos para que a sua vida possa ter muito mais sentido do que tem hoje. O quarto elemento que compõe a teoria do bem-estar é o sentido e o propósito. Esse é para mim um dos elementos mais importantes, até porque eu sou uma profissional que todos os dias encoraja as pessoas a acessar com clareza a sua identidade e revelar e descobrir o seu propósito de vida. Os estudos comprovam que as pessoas que conseguem atribuir sentido àquilo que estão fazendo, naturalmente conseguem ter mais felicidade verdadeira. E quando eu falo dessa palavra sentido, não é uma questão pontual. Por exemplo, um dia você estava entre uma roda de amigos, conversando com algumas pessoas que talvez compactuam de valores ou que também têm ideias e crenças semelhantes à sua, e em uma fala de um amigo, você viu que aquela fala tinha um sentido para o seu momento. Não é essa conotação que eu quero te explicar agora. Esse sentido, que é um elemento componente do bem-estar, está atribuído a algo que transcende aquilo que você mesmo pode pensar sobre você. Já parou para pensar ou analisar que você está na Terra por uma razão de existência? Que existe um propósito muito maior e que nem sempre está ao seu alcance até visível ou palpável? Esse sentido é justamente um significado que a gente consegue atribuir à nossa vida. Sim,
Alguns estudos também já comprovaram que as pessoas, por exemplo, que escolhem caminhos profissionais atribuídos de propósito ou que desejam na sua jornada profissional ou empreendedora colocar esse sentido maior, conseguem se realizar e, é claro, conseguem se engajar muito mais, gerando as emoções positivas e conectando com pessoas que efetivamente vão agregar valor à sua jornada. Portanto, antes de sair por aí decidindo se você vai para o lado A ou para o lado B, verifique qual é o sentido da sua escolha. Por que tomar essa decisão? Por que seguir por esse caminho ou por outro? Aonde ele pode levar você? Ou mais do que isso, o para quê da sua escolha. Quando a gente consegue identificar o nosso para quê, muito mais do que o porquê das nossas decisões, a gente consegue atribuir esse sentido, esse significado. O sentido e o propósito, como quarto elemento da teoria do bem-estar, é independente das emoções positivas ou mesmo do engajamento. Acreditem, existem pessoas que ainda não conseguem cultivar as emoções positivas ou mesmo encontrar caminhos que elas possam engajar na totalidade, mas elas já conseguem atribuir à vida delas algum sentido e um significado muito maior do que elas mesmas. Portanto, você não tem que ficar aí mensurando se você tem um elemento ou outro, isso vai te trazer mais bem-estar ou não. Alguns elementos, eles são interdependentes. Já alguns outros elementos se conectam e trazem muito mais conexão a uma vida com sentido e significado. O último elemento da teoria do bem-estar é a realização. Quando eu falo dessa palavra, eu quero afirmar que todos nós, independente da cor, da religião, de uma formação escolar, não importa, todos nós almejamos mais realização, mais sucesso, mais crescimento e mais vitória nas nossas vidas. Quando eu falo da palavra vitória, eu não estou aqui estimulando você entrar em alguma competição e vencer algo em relação a alguém, certo? Essa vitória diz respeito a você conquistar aquilo que você almeja muito para a sua vida. Quem aqui acredita que uma vida realizadora pode sim trazer mais bem-estar? Olha, quando a gente fala dessa vida realizadora, a gente tem que também entender que não estamos falando apenas de conquistas materiais. As conquistas imateriais, elas também são um exemplo que podem trazer realização para a sua vida. De repente, um dos seus grandes objetivos é conquistar aquela garota que você sempre foi apaixonado e nunca teve condições de se declarar. Ou não, de repente você almeja muito passar em um vestibular e começar uma nova profissão aos seus 60 anos de idade, porque você acredita que não está na hora de parar a vida laboral. Então, as nossas realizações não têm a ver necessariamente com uma conquista de um carro, de uma casa própria ou mesmo de uma viagem. É muito importante você, para construir esse nível de bem-estar, entender o que significa uma vida realizadora para você. Se eu te perguntasse hoje, quais são as 5 maiores realizações que você almeja conquistar na sua vida, para que ela possa ter muito mais sentido e relevância, o que você me responderia? Então, quando você decide colocar essas realizações como alvo, como objetivo, você se engaja e esse engajamento te promove mais emoções positivas, fazendo com que você busque se conectar com pessoas que também são relacionamentos positivos nessa sua jornada. E mais do que isso, você começa a expandir a sua capacidade e a sua visão sobre a vida, ressignificando conceitos, significados e até mesmo os nossos valores pessoais. Quando a gente começa a ter mais clareza desses elementos, quais são as emoções positivas que fazem parte da nossa vida, o nosso engajamento, os relacionamentos positivos, o sentido e o nosso propósito e as nossas realizações, a gente consegue ter mais critério. E mais do que isso, nós acabamos nos tornando pessoas mais exigentes. E essas exigências não têm a ver com você se tornar uma pessoa mais chata, mas tem a ver com você se tornar uma pessoa mais criteriosa. Afinal de contas, se são as nossas decisões que conduzem os nossos destinos, é sim extremamente importante a gente focar nessas decisões. E não há como a gente tomar decisões que possam nos impulsionar a um novo patamar de vida se a gente não conseguir estabelecer muito bem esses critérios. Portanto, esses 5 elementos devem fazer parte do seu dicionário todos os dias. E mais do que isso, eles devem conduzir tudo o que você almeja construir na sua vida a partir de agora. Tenha certeza de algo que eu quero deixar aqui hoje para você. As suas decisões, norteadas por critérios que conectam você com a sua identidade, com o seu propósito, vão trazer a você a vitória que o Criador já preparou para a sua vida. Não permita com que essas decisões possam ser influenciadas por outras pessoas ou circunstâncias que não são coerentes com aquilo que você deseja ser dentro da sua jornada de vida. E conte comigo nessa jornada construtiva.